Lembro-me vividamente daquela noite sombria quando tudo mudou. Uma aura gélida preenchia o ar, embora nada parecesse fora do comum à primeira vista. Eu havia decidido passar a noite em uma casa distante, longe da civilização, em meio a uma paisagem sombria e silenciosa. A solidão era palpável e o desconforto pairava sobre mim, persistentemente. Naquela noite, fui acometido por um sonho estranho, um pesadelo que deixou marcas profundas em minha mente. No sonho, eu vagueava por uma floresta sinistra e obscurecida, onde as árvores retorcidas se erguiam como guardiãs silenciosas. O ar estava impregnado de um odor estranho, como se a própria natureza estivesse podre. A escuridão era densa e opressiva, e um sentimento de inquietação tomava conta de mim. Então, em meio à escuridão, avistei uma figura vaga, um vulto indistinto que parecia me chamar. Sussurros ressoavam ao meu redor, murmúrios ininteligíveis que pareciam se originar das sombras. Um pavor incontrolável se apossou de mim, mas, por algum motivo desconhecido, continuei a caminhar em direção à figura etérea. De repente, a atmosfera ao meu redor mudou drasticamente. As árvores balançavam como se agitadas por uma tempestade invisível, e a escuridão se tornou ainda mais opressiva. Foi então que ouvi um som arrepiante, um lamento angustiante que ecoou pela floresta e congelou o meu sangue. As sombras pareciam ganhar vida, contorcendo-se e dançando numa dança macabra ao redor de mim. Despertei repentinamente, suando e ofegante, a sensação do pesadelo ainda fresca em minha mente. O relógio marcava as horas tardias da madrugada, mas a sensação de inquietação persistia, como se algo tivesse sido desencadeado naquela noite de horrores imaginários. Na manhã seguinte, decidi explorar os arredores da casa. Enquanto caminhava pelos bosques circundantes, uma sensação de opressão crescente me acompanhou, como se os olhos invisíveis da floresta me observassem atentamente. Enquanto me aventurava mais fundo na floresta, as árvores pareciam se fechar atrás de mim, de forma quase deliberada, bloqueando a luz do sol e mergulhando o ambiente em sombras profundas. Em dado momento, percebi um ruído estranho, um suspiro sussurrante que pairava no ar, ecoando em meio ao bosque. A sensação de que não estava sozinho se intensificou, e um calafrio percorreu minha espinha. Olhei ao redor, mas nada vi, apenas a densa vegetação e o silêncio agourento que preenchia o ar. Resolvi retornar à casa, mas à medida que me afastava daquele local sombrio, a sensação de estar sendo seguido se agravava. Um pressentimento sinistro se instalou em meu peito, como se algo obscuro estivesse se aproximando sorrateiramente. Um medo irracional se apoderou de mim, e minha mente oscilava entre a racionalidade e a crescente paranoia que me dominava. Ao entardecer, a escuridão da noite envolveu a paisagem, e a atmosfera ao redor da casa se tornou carregada de uma energia indescritível. Uma sensação de presença, invisível e opressiva, pairava sobre o local como um manto sombrio. Ruídos estranhos ecoavam pelos corredores, sussurros inaudíveis que ecoavam de cantos ocultos, provocando calafrios em meu ser. Cada sombra, cada canto escuro, parecia abrigar segredos inomináveis, e a sensação de que algo espreitava nas sombras se tornou inegável. Senti a presença de olhos invisíveis sobre mim, observando, aguardando, como se uma entidade obscura espreitasse por entre as paredes da casa. Enquanto eu me recolhia para descansar, a sensação de que não estava sozinho se tornou avassaladora. Sons inexplicáveis ecoavam pelos cômodos, passos silenciosos reverberavam através do silêncio da noite. Uma angústia crescente se apoderou de minha mente, e o sono se recusava a se aproximar. Foi então que aconteceu. No auge da noite, uma voz sussurrante me chamou, uma voz de tonalidade estranha e desconhecida que parecia emergir de uma dimensão sombria. Estremeci, paralisado pelo medo, enquanto a voz continuava a sussurrar, preenchendo o ar com uma energia sinistra. Uma presença vaga, uma sombra indistinta, tomou forma diante de meus olhos assombrados. Uma figura etérea se ergueu das sombras, contornada por uma luminosidade nebulosa e perturbadora. O terror apertou meu coração, transformando-se em uma angústia incontrolável que se espalhou por todo o meu ser. O que se seguiu foi uma sequência de eventos inexplicáveis e amedrontadores, e minhas noites se tornaram um pesadelo vivo, assombradas por visões sinistras e sons perturbadores.
A escuridão parecia se enraizar na minha mente, tecendo teias de medo e incerteza à medida que a presença invisível que me atormentava se fazia cada vez mais intensa. Minha realidade se tornou um labirinto de incertezas, permeado por sombras e sussurros inomináveis. A linha tênue entre a lucidez e a loucura se desmanchou diante de mim, enquanto eu confrontava uma força além da compreensão humana, uma entidade que desafiava a lógica e a sanidade. O terror, inexplicável e insuperável, se transformou em minha companhia constante, um espectro que se recusava a me libertar. As noites se tornaram intermináveis, assoladas por um pesadelo que invadia minha mente quando eu fechava os olhos, enquanto o dia se tornava um mero intervalo entre as trevas que me aguardavam. Pacientemente. Até hoje, ainda carrego as cicatrizes profundas daquela experiência sobrenatural, e a sombra daquela noite sinistra continua a me assombrar.